Vamos lá. Primeiro, com polaridade. Ok. A polaridade das ligações está relacionada diretamente com a eletronegatividade dos átomos que realizam essa ligação. A polaridade está relacionada diretamente com a eletronegatividade dos átomos, ok? Então, a ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar. Se ela for apolar, os par de elétrons estão igualmente atraídos na ligação. Eu acho que eu já comentei disso, né, em outras aulas. Tem o par de elétronzinhos ali. Se é uma covalente apolar, está igualmente distribuído para os dois. Se for polar, ela está deslocada um pouco para o átomo que é mais eletronegativo, ok? Então, a gente tem desenho aqui. O vermelho quer dizer que está negativo e o azul quer dizer que está positivo. Então, aqui no flúor, tem duas moléculas de flúor aqui, essas duas verdes. São dois átomos de flúor, certo? Então, os dois têm a mesma eletronegatividade, certo? No caso, o flúor é muito eletronegativo. Mas como ele está ligado a outro flúor, então o par de elétrons está distribuído, está compartilhado igualmente para os dois. Aí depois a gente tem o HF, que, como vocês podem ver, está muito dividido ali. Como o vermelho é negativo, certo? E o azul é positivo, quer dizer que o par de elétrons do HF, da ligação, está muito mais perto do flúor, tanto que ele está muito mais vermelho, tá vendo? E então ele está puxando, ele é muito mais eletronegativo, está puxando muito mais o par de elétrons para perto dele, e o hidrogênio está praticamente positivo, praticamente sem nada. Ficou tudo pro flúor. Mas ainda estão na ligação. Mas, tipo, a carga positiva, o delta positivo de carga do hidrogênio é muito grande. E ali a gente tem o lítio com o flúor, que também tem uma parte positiva e negativa, mas percebam que está mais distribuída, certo? Não é uma divisão tão certinha igual no HF de cores. Então, o flúor consegue puxar do lítio, mas não muito. Porque a ligação não é... O flúor não puxa tanto. Tudo bem? Até agora? Uhum. Então, vamos falar mais uma vez da eletronegatividade. Eu já falei, mas é bom dar uma relembradinha para a aula de hoje. Então, a eletronegatividade de um átomo é a tendência que ele tem a atrair elétrons. Então, os valores de eletronegatividade, quem fez a tabelinha foi o Pauling. Então, ele atribuiu para o flúor, que é o mais eletronegativo, o valor de 4. E aí, para os outros, ele foi comparando com o flúor. Ah, esse aqui com o flúor dá tanto, vou colocar esse número. Todos os outros são em comparação com o flúor. 4 é o número mais alto na tabela de eletronegatividade de Pauli. Só isso. Só vamos lembrar aqui. A tendência de atrair elétrons, beleza? Beleza. Então vamos lá. Ligação apolar entre os átomos de mesma eletronegatividade. Vamos lá. Quando uma ligação covalente é feita entre átomos iguais, a força de atração desses átomos pelo par de elétrons é a mesma. Dessa forma, o par de elétrons está igualmente compartilhado entre os dois átomos. Então, para a ligação covalente ser polar, apolar, apolar. 100% apolar tem que ter, tipo, dois átomos iguais. Então, a ligação vai ser totalmente polar. Não tem como dois átomos iguais, um puxar mais os elétrons do que o outro, entende? Então, mesmo o flúor, que é muito eletronegativo, como eu tinha falado, ele vai puxar, quando tá flúor ligado no flúor, vai puxar igualmente. Então, vai ser uma ligação covalente apolar. E o cloro 2 e o H2, enfim. Então, o par de elétrons está igualmente dividido. Lembrando que o elétron não fica parado, né, pessoal? Ele fica girando muito rápido. Mas assim a gente trata assim para entender melhor, né? Mas não é assim que ele tá de verdade. Tudo bem até aqui? Uhum. Ligação polar entre átomos entre átomos diferentes. Uma ligação polar, que é a que a gente também está falando de covalente nesse caso, né?
é quando a gente tem átomos diferentes. Então, uma ligação covalente acontece entre átomos diferentes. O par de elétrons não será compartilhado igualmente entre os núcleos. Então, a gente tem aqui o exemplo do HCl. E percebam, o Cl, o cloro, ele já tem um raio maior, e o hidrogênio é menorzinho, né? Ele só tem um próton e um elétron. Então, na ligação, o cloro, como é mais eletronegativo, ele vai puxar a carga do hidrogênio, certo? Então, aqui, ó, eu acho que eu já desenhei isso alguma vez para vocês. Tem o H, o hidrogênio, fica com um delta. Isso é um delta minúsculo. Fica com um delta. Eita, fica com um delta positivo e o cloro fica com um delta negativo. Bem, os átomos de elementos diferentes. Ô, Cris, então Oi? o elemento que for, o átomo que for mais eletronegativo fica com delta negativo? Isso, exatamente. É a mesma historinha da carga lá, lembra? Quando um elemento ou uma molécula tinha carga e a gente colocava a carga em cima, o número de elétrons, lembra? Aham, Mais três, é a mesma coisa. Só que aqui não é a carga inteira, um. Não, é um delta, é uma parte, entendeu? sim, É um pouco negativa, mas não é um, aquela carga inteira. Tudo bem? tudo. Então, átomos de elementos diferentes possuem eletronegatividades diferentes, certo? E o átomo mais eletronegativo, então, vai atrair a nuvem eletrônica do par compartilhado com mais força. Então, aqui no HCl, a gente também pode colocar um vetor momento dipolar. Isso vai ser útil em algum momento e cai um pouco no vestibular. Mas o jeito que cai é até bem tranquilo. A gente vai ver. Então, como você coloca esse vetorzinho aqui? Ele sempre vai estar em cima da ligação, tá vendo? Paralelo com a ligação. E a seta vai apontar para o átomo mais eletronegativo, vai estar para o lado do átomo mais eletronegativo, tudo bem? Então, tipo, Beleza. se fosse HH, não ia ter vetor momento dipolar, certo? Porque não ia ter diferença na eletronegatividade. Então, não tem vetor momento dipolar. Mas, como agora temos HCl, e o Cl é mais eletronegativo que o hidrogênio, então temos sim um vetor momento dipolar. E esse vetor é um vetor normal. Eu não sei se vocês já viram vetores em física. Eu, particularmente, não gosto. Eu, particularmente, odeio física. Desculpa, físicos. Então, mas funciona igualzinho, é um vetor normal que segue as regras de vetores. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu, né? Aham, Polar, dois átomos iguais, covalente, a gente tá falando. E a polar, que é entre dois átomos diferentes. Tudo bem até agora? sim. Sim. Então vamos lá. Ligação polar versus ligação iônica. Tadadã. Quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos ligados é muito grande, quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos é muito grande, a ligação passa a ser considerada iônica. Assim, podemos considerar uma ligação iônica como sendo uma ligação covalente extremamente polar, ou seja, com pouco compartilhamento de elétrons. Qual que é a diferença entre ligação covalente polar e iônica? Professora, desculpa interromper, estão pedindo para você dar autorização da entrada. Ah, é eu que faço isso? Sim. Meu Deus. Tá bom. É tipo a pessoa entrar de novo. Sair e entrar de novo. Não tá aparecendo aqui. Tchutchuru. Enquanto vocês fazem isso, eu vou continuar. Eu acho que eu vou ouvir um barulho. E aí eu vou colocar a pessoa para entrar. Pede para ela pedir de novo. Tá. Então vamos falar da ligação covalente polar versus a ligação iônica. Então é isso.
Na ligação iônica, ele puxa tantos elétrons que o elétron passa a ser dele, ele não está mais compartilhando, e aí vira ligação iônica. Lembra que a ligação iônica, tipo, doa o elétron? Então, tipo, pensa que se ela é uma covalente que o átomo eletronegativo puxou tanto, mas tantos elétrons, que ele tirou o elétron do outro, tá compartilhando nada praticamente. Tá só para ele, então é iônica. Então, a diferença de eletronegatividade é tão grande que o átomo mais eletronegativo passa a ficar com o elétron, praticamente. Essa é a diferença da covalente polar e da ligação iônica. E isso tem um número. Linus, o cara lá que fez a... Enfim, sugeriu uma divisão... Cris, a Jéssica pediu pra você explicar de novo a outra parte. Ah, achei que a menina tinha chegado. Ah. Eu vou explicar. Que parte? Essa parte aqui? Ou a outra? Ligações, ela falou. Essa aqui? Ligação covalente polar e iônica? É. Então, vocês lembram que a ligação iônica é quando um metal, principalmente metal, doa um elétron para uma metal? Sim. Então, aqui está explicando melhor, tipo, a diferença entre a covalente polar e a ligação iônica é que o átomo eletronegativo da ligação iônica é tão mais eletronegativo, no caso, o metal é tão eletropositivo, né, que ele doa os elétrons. Então, tipo, na covalente polar, vamos falar de diferença de eletronegatividade, que é mais fácil. A diferença de eletronegatividade, todo mundo entendeu o que é eletronegatividade, certo? A diferença de eletronegatividade na ligação iônica é tão grande, a diferença. Tipo, tem os números lá, né? De 0 a 4 lá, de eletronegatividade de Linus Pauling. Então, quando essa diferença, você faz um menos o outro, a diferença, quando é tão grande, ela fica ligação iônica, porque um átomo vai ficar tanto com os elétrons que o outro vai ficar praticamente sem aquele elétron. Vai ser doado para ele, certo? Na ligação iônica. Porque a diferença de eletronegatividade é muito grande. E na covalente polar, também tem uma diferença de eletronegatividade, só que é menor. Esse é o caso da ligação que você tinha feito do hidrogênio com cloro, não é? Isso, exatamente. Do hidrogênio com cloro é ligação polar, mas não chega a ser iônica, certo? Sim. Tem só um delta aqui, sim. Essa é a ligação polar. E a iônica é quando essa diferença é maior ainda, e aí o elétron nem fica com o hidrogênio. Na verdade, não acontece com o hidrogênio, né? Passa direto geralmente é com metal. Mas é isso. A diferença, lembra que é a diferença. Tem um número que mostra, que eu vou falar agora. Então, a diferença da ligação covalente polar para a ligação iônica é a diferença de eletronegatividade. Na ligação iônica, essa diferença é muito maior. Então, o elétron passa a ficar praticamente só com um átomo mais eletronegativo. Tudo bem? Então, tem um número para isso, certo? Linus sugeriu uma divisão entre o caráter predominantemente iônico e caráter predominantemente covalente, como sendo 1.7. Esse 1.7 é daquela escala de eletronegatividade. Isso aqui é da escala de eletronegatividade. Só que essa está falando de diferença, certo? Quando eu pego um menos o outro e dá essa diferença aqui. Se a diferença for zero, então ela é 100% covalente e apolar. E aí, quando a diferença vai aumentando, ela vai ficando polar, 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 até uma hora que ela chega e fica iônica. Que é, no caso, quando a diferença é 1.7, que é 51% iônico. Caráter, a predominância já é iônico. Todo mundo entendeu? Ô, Cris, mas como que a gente sabe calcular isso? Na real, no vestibular,
Eu não sei se vocês têm que saber esse número aqui, não. Vocês só têm que saber que tem essa diferença. Ah, sim. Mas se quiser saber o número, vocês sabem que tem um número. Mas não sei se precisa saber o número. Mas tem que saber que é a diferença e que a diferença vai aumentando, chega um ponto que ela passa a ser iônica. E esse Beleza. número é o 7 da escala de eletronegatividade de Linus Pauling. Mas não precisa decorar isso nem esses números. Tudo bem? Uhum. Então, portanto, uma ligação ela pode ser 100% covalente quando a diferença é zero. Os átomos são iguais, a diferença de eletronegatividade é zero. Iônica tem predominância do caráter iônico. Isso é útil para escrever a estrutura de Lewis. Mas, como eu já falei para você muitas vezes, vai ser iônico principalmente quando tiver metal. Então, isso já ajuda muito. Então, tipo, é útil, mas como vocês podem ver aqui, o exemplo que ele deu foi com um metal e um ametal. Então, 99,99% das chances de ser iônico num metal e um ametal é, tipo, muito grande. Certo? Então, aqui ele mostrou, né? A diferença de eletronegatividade é 1,9 iônico. E aqui 0,9 covalente. Só que aqui é um covalente polar, certo? Porque tem diferença na eletronegatividade. Só que do polar é menor do que o iônico. Ô, Cris, essa ligação iônica seria então a polar? A segunda? Não. Ela é polar, só que ela é tão polar que é iônico. Ah, tá. O elétron ficou tudo com o cloro. E aqui o cloro está ainda compartilhando um pouco com o hidrogênio. Só que bem pouco. Quer dizer, 0,9, né? Tipo, ainda está um pouco com hidrogênio. E aqui não está nada com sódio praticamente. Não está nada. Está positivo aqui. Deu pra entender? Deu. Tudo bem até aqui então, pessoal? Tudo. Sim. Vamos continuar. Vamos falar agora da polaridade das moléculas, que pode depender da geometria das moléculas. Polaridade das moléculas. Assim como nas ligações, podemos utilizar o conceito de polaridade para classificar moléculas. Então, moléculas apolares, não se pode dizer que uma extremidade da molécula é mais negativa ou positiva que a outra. Tudo bem? Tipo, a molécula em si é neutra. Não tem como se falar, ah, essa aqui é a parte positiva e essa é a negativa. Na polar não dá. E moléculas polares, existe uma separação de cargas, ou seja, apresentam dipolos, ou seja, tem dois polos, um positivo e negativo. Eu acho que eu também já comentei isso em algum momento. Então, quando aqui você aplica um campo, também não sei se vocês já viram isso em física, mas quando você aplica um campo elétrico e a molécula é polar, ela vai se alinhar àquele campo. Vocês já viram isso em física? Campo eletromagnético? Carga se alinha. Não? Tudo bem. Então, um campo, ele tem um lado positivo e negativo. Você, tipo, meio que gera um... Eu não sei explicar a parte física disso. Mas você gera um campo eletromagnético, campo elétrico, na verdade, eu acho, que vai ter dois polos. O positivo tem aqui, né? Tem o polo positivo e o negativo. E aí, quando você faz isso, positivo atrai negativo, certo? Os opostos se atraem. Então, o lado positivo da molécula vai se alinhar com o lado negativo da molécula, do polo, da corrente. E o negativo vai se alinhar com o positivo, Ah, é tipo uma pilha, né? tipo uma pilha. Só que são moléculas, uma solução aqui. Uhum. Tudo bem? E aí, se ela é apolar, não tem esses dois polos, então ela não vai se alinhar com o campo, porque ela não tem polaridade. Tudo bem? Tudo. Então, quem se alinha no campo? Polares. Polares. Isso mesmo.
E é campo elétrico, acabei de ler aqui. Então, vamos falar da polaridade das moléculas diatômicas. E era o que a gente estava tratando até agora, né? A gente estava falando de ligações, e diatômicas é o quê? Dois átomos. De dois átomos. Então, para a polaridade de moléculas diatômicas, é só você ver a polaridade da única ligação que tem entre esses dois átomos. Então, moléculas diatômicas formadas por elementos idênticos são apolares, porque se os dois são iguais, a ligação é apolar, porque não tem diferença de eletronegatividade. E aí, a molécula diatômica formada por essa ligação covalente apolar vai ser apolar. E moléculas diatômicas formadas por elementos diferentes são polares, porque a ligação covalente é polar, porque os dois átomos têm diferença de eletronegatividade. Então, a molécula é polar. Tem dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Tudo bem? Sim. Muito bem. Então, para moléculas com mais de dois átomos, a polaridade depende não somente da polaridade de suas ligações, como também de sua geometria. Aqui, o tratamento vetorial é fundamental para se prever a polaridade de uma molécula. Então, eu peguei isso aqui da apostila. Essa aula foi praticamente baseada toda na apostila. Eu achei que estava bem completinho lá. Então, para outras moléculas que não são diatômicas e têm uma geometria, a polaridade vai ser baseada também nessa geometria. E é agora que a gente vai usar aquele vetorzinho lá. Então, para determinar a polaridade da molécula, você tem que determinar o valor do vetor momento dipolar resultante, que é aquele vetorzinho lá, você tem que fazer a soma deles. E se o momento dipolar de resultante for igual a zero, a molécula é apolar. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Vamos ver isso com calma. Então, vamos ver esse exemplozinho aqui do CO2. Então, o vetor momento dipolar, a gente tem que colocar em cima da ligação e apontar para o átomo mais eletronegativo. Só que agora, como temos moléculas que não são diatômicas, temos mais de um vetor, temos mais de uma ligação. Certo? Então, temos que somá-los. Como faremos isso? Coloca os vetorzinhos em cima, tá vendo? E soma, vocês sabem fazer soma de vetores? Não. Não. Vocês não viram isso em física? O que vocês estão vendo em física? Não viram soma de vetores? A gente tá em óptica, na frente do Lucas e na da Thalita. Thalita é o nome dela? É. A Thalita, a gente tá no Mu. Não, a gente tava vendo os gráficos. E gráficos Que gráficos? Os gráficos do Movie mesmo. Tipo, como que pode aparecer. Move. Não viram vetores ainda. Não. Então, eu vou ter que explicar. Tá, vamos lá. Então, vetor, ele tem uma direção, um sentido e um valor. Eu não sei se é valor que fala, tem outro nome, mas eu não lembro. Que eu não sabia que eu ia ter que explicar vetores para vocês. Eu achava que vocês já tinham visto isso em física. Mas, enfim. Então, basicamente aqui, o que a gente vai usar de vetor? A direção dele vai estar paralelo com a ligação e o sentido dele vai estar, a setinha vai estar virada para o átomo mais eletronegativo, certo? Você vai fazer isso para todas as ligações. Nesse caso, tá vendo que um tá o oposto do outro? Sim. Então, quando você soma esses dois vetores, eles vão se cancelar, certo? Para Uhum. somar eles, você tem que colocar
a extremidade de 1 na ponta do... Eu vou desenhar isso aqui. Mais uma vez, estamos com o nosso Paint 3D. Eu queria dar uma aproximada aqui. Mas tá difícil. Vamos lá. Para somar vetor é o seguinte, temos um vetor aqui. Vetor, você pode pegar ele de um lugar e colocar em outro. Então, temos um vetor aqui assim. Eu posso pegar esse vetor e trazer ele para cá. Ele mudou de lugar, mas ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, que é, tipo, o valor dele. Tudo bem, o vetor tem essa propriedade. Agora, vamos pegar lá do CO2. Percebam que agora, para eu saber a polaridade da molécula, primeiro, do CO2, né? A gente tinha lá CO2. Então, o que eu tive que fazer primeiro? Deixa eu diminuir isso aqui. Primeiro, você tem que saber a estrutura de Lewis dela, que eu acho que vocês já sabem, não sei. Deixa eu deixar mais assim mesmo. É assim, certo? Se alguém discordar, diz aí. Então, essa é a estrutura de Lewis do CO2, certo? A gente já deve ter feito alguma vez isso aqui. Todo mundo lembra? Sim. Então, esse é o primeiro passo para... Percebe, né? A estrutura de Lewis é o primeiro passo para fazer quase qualquer coisa. Fez a estrutura de Lewis, aí você vai fazer o quê? Ver a geometria. O carbono não tem nenhum par de elétrons aqui não ligantes, certo? Então, não tem nenhum par de elétrons empurrando ninguém para lado nenhum. Então, o jeito mais afastado deles estarem é no linear, certo? O carbono tem 2 domínios aqui, apenas, e os dois são ligantes, certo? Os dois estão ligados a oxigênios aqui. Então, a geometria da molécula é linear. Me perdi o que eu estava fazendo. Para ver a polaridade. Muito bem, agora para ver a polaridade, a gente precisa ver os vetores. Vamos desenhar agora os vetores de momento dipolar das ligações dessa molécula. Então, dessa daqui. O oxigênio é mais eletronegativo, certo? Todo mundo sabe. Ou deve saber. Então, eu tenho que fazer uma setinha paralela com a ligação, nesse caso, deslocada para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, e é isso. Aqui, nós também temos o mesmo átomo eletronegativo. Por exemplo, se aqui fosse outro átomo, sei lá que átomo poderia ser aqui, sei lá, menos eletronegativo que o oxigênio, então o tamanho dessa seta seria menos. Essa seta representa o valor dessa diferença de eletronegatividade. Essa seta representa o valor da diferença de eletronegatividade. Então, aqui, carbono e oxigênio tem uma diferença. Se aqui não fosse oxigênio, fosse outra coisa, sei lá, fosse algum elemento menos eletronegativo, então essa seta seria menor, porque a diferença seria menor. Agora, se fosse um átomo mais eletronegativo, sei lá, flúor, então o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o valor da seta seria maior. Percebe? Tipo, a seta seria maior. Porque o valor da seta... Beleza. Beleza. Mas aqui nesse caso, é o mesmo átomo, então o tamanho da seta é a mesma, porque a diferença de eletronegatividade é a mesma. E aí, para somar vetores, como é que eu faço? Eu vou até mudar de cor. Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho aqui o vetor, eu vou mudar de cor para vocês entenderem. Esse vetor aqui vai ser vermelho. E aí, para eu somar vetores, o que eu faço? Eu pego o início de um e ponho no final do outro
e faço, no caso aqui, como eles estão na mesma linha, ó, eu vou colocar no início de um, certo? E eu coloco ele no início, no final de um, na verdade. Pego o início do outro e ponho no final do primeiro. Vocês entenderam, né? Eu peguei o início do vermelho e coloquei no final do roxo. E aí eu somo. No caso, ó, deu zero. Eles se cancelaram, percebe? Eles têm o mesmo tamanho. Eu fui lá e somei um com o outro. Um tava para frente, o outro tava para trás. Quando eu somei, os dois deu aqui no zero, percebe? No zero. Voltou o começo do roxo. Sim. Ô, Cris, se fosse o flúor ali em vez do oxigênio, então a setinha ficaria maior? Uhum. Vou fazer. Ó, finge agora aqui. Não está ideal agora a nossa molécula, né? Porque tô fazendo um flúor e o carbono faz 4 ligações, viu, pessoal? Então aqui é hipotética essa situação, hein? Carbono faz 4 ligações. Vamos lá. Ó, agora é o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o carbono. Então essa diferença é maior. Então a seta. Eita, caramba. Então a seta é maior. Tá bom. A seta é maior. Então na hora que eu vou pegar o primeiro vetor aqui e somar com o outro, pego o início de um, coloco no final do outro. Então, eu vou pegar aqui e colocar no final. Porque ele não é do mesmo tamanho, ele é maior. Então, parou aqui. Então, percebem, ele não parou aqui no zero, ele foi um pouquinho mais para frente, ele parou aqui, percebe? Entenderam? O roxo, ó, o roxo parou aqui, ó. Aqui eu fiz ele um pouco grande demais, né? Mas ele parou um pouco mais na frente, não parou no zero igual esses que tinham o mesmo tamanho. Professora, essas setas, elas seguem a linha do X, que, tipo, a partir do zero para cá, a seta vermelha seria mais negativa, e se fosse o contrário, do, se fosse depois do zero. Você pode adotar isso sim. Positiva? Sim. Tipo, eu adoto, na verdade, tanto faz, eu posso adotar esse positivo ou esse. Na hora de somar, como eles estão em lados opostos, o outro vai ser negativo. E aí, aqui, no caso, o vetor resultante é esse aqui. Vou fazer de outra cor. É esse aqui. Eita, eu não sei desenhar no computador, gente. É só até aqui, viu? Até esse aqui. O vetor resultante é esse aqui. Esse, como os dois eram do mesmo tamanho, o vetor resultante é zero, certo? Ele voltou para o mesmo lugar aqui. Mas esse aqui, não, ele continuou. Então, o resultante é só esse aqui que sobrou, percebem? Essa parte foi cancelada, eles se cancelaram um com o outro. E essa parte foi o resultante. Foi o que sobrou. Deu para entender, mais ou menos? E do eixo. Você pode, por exemplo, eu vou colocar números, mas para nosso negócio aqui não usa números. A gente não vai trabalhar com números, a gente não vai fazer essa conta. A gente vai trabalhar só com eletronegatividade, essa maior, essa menor, então, ó, vou dar números. 2, 4. Vou adotar esse aqui como positivo, então esse vai ser negativo. Então, como é que eu faço? Tem que somar esses vetores para ver qual é o resultante. Então, 2 mais menos 4, certo? Isso aqui deu menos 2, certo? Que é esse vetor verde aqui, menos 2.
ele vale 2 e tá pro lado negativo que eu adotei, entendeu? Sim, mas a minha dúvida era mais tipo assim, se vai, Aqui é o zero. se vai valer essa coisa de negativo ou positivo. Por exemplo, se o flúor tivesse do outro lado e o oxigênio tivesse desse lado, então, tipo, ia ser positivo? Na verdade, é você que adota isso. Você adota um lado. Ah, esse aqui vai ser o positivo. Então, você faz a conta com esse positivo, então esse vai ser o negativo. Então pode ser Cris, relativo. O que importa é a direção. Eu vou adotar direita como positivo. Então, os que estão para a esquerda é negativo. Cris, então esse vetor é basicamente para a gente saber qual elemento é mais eletronegativo? Para a gente saber se a molécula é polar ou não. Por exemplo, aquela primeira lá, que estava oxigênio, o vetor, momento dipolar, deu 0, certo? Deu 0. Uhum. Então, ela é apolar. Essa aqui que a gente considerou flúor, ela tem um vetor, momento dipolar, para esse lado aqui, que a gente até deu valores aqui, então ela é polar. Porque Assim. ela tem polo. Então, sempre quando um for maior que o outro, igual o flúor, o vetor é maior do que o oxigênio, ele vai ser polar? Nesse caso, sim. E quando é linear, e eu sou uma vetorial, é assim, sim. Beleza. Vamos ver outros casos. Posso apagar isso aqui? Pode sim. Então, soma vetorial na mesma linha, vocês entenderam, né? Tem que ver a resultante aqui, podia ser do outro lado também. E, se eu não me engano, eu poderia colocar o início desse no final desse, se eu não me engano, dá a mesma coisa. Ia sobrar isso daqui, né? Só que desse lado. Beleza. E aí, como sobrou do vermelho, e o vermelho tá virado para cá, então seria esse vetorzinho, só que desse lado. É a mesma coisa. Então, vamos para o próximo exemplo. Olha só, aprendendo 2 em 1, hein? Química e física. O problema é que eu não sou boa em física. Então, aqui no desenho bonito, a gente viu que é linear. Os dois aqui vão se cancelar. Apolar a molécula, percebe? Não tem polos. O vetor, o momento dipolar é 0. Agora aqui, é outro exemplo que eu dei com o flúor, né? Só que aqui ele deu um exemplo real. É o HCN. Então, ele fez a distribuição eletrônica primeiro, viu a geometria da molécula, colocou os momentos, os vetores, momento dipolar. O nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, então esse vetor está virado para o nitrogênio. E aqui, entre o hidrogênio e o carbono, o hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então, você tem que somar, vou fazer. Temos aqui. Temos aqui o HCN. Meu Deus. Então, já vou fazer direto a geometria molecular, né? Porque é sem tempo, irmão. Eu tô atrasada. Tem várias ligações aqui, acho que é 3. E aqui o hidrogênio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui temos o do nitrogênio, que é mais eletronegativo que o carbono. E esse vetor aqui está virado para o carbono. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, é isso aqui o vetor. E aí você tem que somar esses vetores.
Então, você pega o primeiro e pega o começo de um e põe no final do outro. Pega o começo de um e põe no final do outro. Então, o nosso vetor resultante, soma nesses dois, é isso aqui. Percebem que eles não se cancelam, eles somam agora? Fica maior? Aham. Então, é isso. Entenderam? Então, esse aqui, o polar, é diferente de zero. Somou esses dois vetores aqui. Então, esse é o polo mais negativo, esse tem um polo positivo. Então, a molécula é polar. Mas por que isso acontece? Tipo, qual a diferença? Por que você soma e o outro você subtrai? É por causa da direção da seta. A direção da seta é muito importante. Nesse caso, as duas estão viradas para o mesmo lado, então elas vão se somar. No outro caso, cada uma estava por um lado. Então, elas meio que se cancelaram uma com a outra. Nesse caso, como elas estão viradas para o mesmo lado, elas se somaram. Percebe? Ah, sim, entendi. A direção da seta é muito importante. Do vetor, né? Não pode chamar de seta, mas eu sou química, então eu chamo de seta. Então, a gente tem aqui o exemplo da água. Vou fazer o exemplo da água, porque a água sempre cai, né? Muito bem. Vamos para o próximo tipo. Eu nem falei da outra parte, Jesus misericórdia, não vai dar tempo. Vou ter que continuar isso na próxima aula. Então, vamos na água. Temos aqui H2O. Eu espero que vocês já saibam, estejam estudando estrutura de Lewis e geometrias moleculares. Então, essa aqui é a geometria da água, né? E a estrutura de Lewis. É angular, certo? Temos aqui os pares de elétrons não ligantes empurrando os hidrogênios para baixo, formando um ângulo aqui de 104 graus, eu acho. Então, vamos desenhar os vetorzinhos. Nós temos aqui um vetor para cá, virado para o oxigênio, certo? Sempre para o mais eletronegativo. E esse também está para cá, certo? Para o mais eletronegativo. E aí, como eu somo esses rapazinhos que não estão em linha reta? Tã-tã-tã-tã. Vamos lá. Vou pegar um. Vou colocar ele aqui mais para baixo. Vou pegar. Ah, esqueci de mudar de cor. O outro que, na verdade, é vermelho. Os dois são do mesmo tamanho, certo? Porque a diferença de eletronegatividade nas duas ligações é a mesma, do hidrogênio para o oxigênio. É a mesma coisa, eu coloco o início de um no final do outro. Percebam que os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Ó, eu peguei esse vetor e só movi ele para baixo. E esse também, só peguei ele e movi para outro lugar, mas ele tá do mesmo jeitinho. Percebam. Isso é muito importante. E aí, como eu faço para somar essa jossa? Como eu explico isso mesmo? Eu pego e faço um vetor paralelo desse aqui, desse lado. Vou ter que fazer cores diferentes, né? Eu vou pegar e colocar um vetor desse paralelo com ele. Então, aqui. Igualzinho, em paralelo. E pego esse. É isso mesmo que eu tenho que fazer? É, né? Pego esse e faço paralelo a esse. E aí, o vetor resultante é esse vetor aqui, ó.
É isso, pessoal. Então, para saber vetores resultantes, é isso mesmo. Então, o vetor resultante é esse aqui na diagonal. Você faz as duas setinhas paralelas e liga um ponto ao outro. Só isso. E para vetor nesse sentido, você consegue fazer. E aí, esse vetor paralelo na diagonal é o vetor resultante da soma dos dois. Nesse caso, ele seria apolar ou polar, Cris? Polar. Sempre que o vetor resultante dá uma seta, sempre que tem valor, é polar. Se não desse vetor nenhum, se os dois se cancelassem, Aí é apolar. aí é apolar. Se não tem vetorzinho resultante, esse vetor é um ponto zero apolar. Mas se tem vetor resultante, por exemplo, aqui sem fazer isso daqui, você já dá para perceber que as duas setas estão viradas para o mesmo lado. Uhum. As duas setas estão viradas para o mesmo lado em direções. Então você percebe, se eu fosse somar essas setas aqui, ia se cancelar? Não. Então, tipo, o vetor resultante a gente viu, ele é reto para cima, se eu não me engano. Ele mostra aqui no desenho, né? Aqui, ó, o vetor resultante é para cima e reto. É, faz sentido. Eu não sou muito boa nessa parte de física, gente, mas é isso. Vamos se somar aqui. E vai ser positivo. Percebam que se eles já estão virando assim, ó, para o mesmo lado e para cima, percebe que vai dar para cima. Uhum. Será que eu fiz a soma certa? Fiz, né? Acho que sim, porque olha no pente lá, se você olhar, ele tá pegando do meio dos dois e indo reto. Tipo, como se fosse pra frente no desenho. Obrigada. Isso aí. Então, vamos para mais um exemplozinho. Ah, então, nesse aqui eu não vou desenhar no Python, porque não vai dar tempo. Mas, então aqui ele colocou, ó, deixa eu colocar, apresentar. Aqui, ó, ele colocou mais para baixo os vetores resultantes, os vetores momento de dipolo das ligações, certo? As três ligações são iguais, elas só estão em direções diferentes. Então, primeiro ele fez a distribuição eletrônica, depois ele achou a geometria da molécula, e aí ele colocou os vetores resultantes, os vetores momento dipolar. Então, você percebe que, nesse caso, eles vão se cancelar. Percebe? Tem essa bolinha aqui no meio. Os três, cada um está puxando por um lado, e os três têm o mesmo valor. Então, o momento de polo é zero. Eles são o mais afastado possível, certo? E cada um puxando para um lado. Não tem como a bolinha se mexer, percebe? Se fosse três pessoas puxando uma bola com três fios, e as três puxassem com a mesma força, a bolinha não ia sair do lugar. É tipo isso, os vetores. Foi uma boa analogia. Usem isso. Imaginem três pessoas puxando uma corda, aquela bolinha do meio. Se a bolinha se mexer, é polar. Então, eu não vou fazer a soma desse vetor aqui, não. Mas eu acho que é sugestivo isso. Tipo, se você puxar, não vai se mover. Então, não vai ter seta. Ele não vai se mover, não vai ter vetor resultante. Então, é zero, é polar. Se vocês quiserem, pesquisem mais sobre vetores e soma de vetores. Não é difícil. Eu só não lembro muito bem. É tranquilo. Esse aqui é o caso da amônia. Só que a seta está virada toda para cima, igual a da água, né? Só que tem uma seta a mais. Então, é polar,
Por quê? Tem um vetor resultante, que também é para cima. Então, como é diferente de zero, é polar. Se tem vetor resultante, é polar. E vocês vão perceber que já está meio. Se vocês fizerem exercício sobre isso, não muda muito disso, sabe? Você já vai meio que. Uhum. Se você souber as geometrias, não muda muito disso aqui que eu tô falando. Muito bem. Tô atrasada. Esse aqui, eu nem vou falar desse aqui do flúor. Mentira, eu vou falar, vai, rapidamente. Eu tô sem tempo, irmão. Aqui, temos o carbono e 4 flúors. Os 4 estão puxando cada um pro lado com a mesma força também. Então, esses vão se cancelar. E o momento é zero. A resultante é zero. Então, é apolar. Aqui ele colocou flúor. Então, percebam. A ligação, a diferença de eletronegatividade aqui é grande. O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, a ligação, se você for olhar só essa ligação, nossa, ela é bem polar, né? A diferença é muito grande. Só que, como todas as ligações são iguais e cada um está puxando para um lado, no final elas se cancelam e a molécula é apolar. Então é a mesma coisa. Cada um está puxando a corda, só puxando muito forte a corda. Só que eles estão puxando, um está puxando do lado, o outro está puxando do outro. Quando você soma tudo, dá zero, se cancela todos. Força, vocês já viram um diagrama de forças, né? Não. Não. Ah, meu Deus, como assim? Ai, mas vocês vão ver, vocês vão entender melhor isso aqui. Depois que vocês virem isso em física, voltem na química e vejam de novo. Ou já procurem e já vejam, antes da professora passar, porque vocês são bons alunos. Mentira, se fosse eu também não ia olhar. Mas se vocês quiserem, antes da professora falar, é melhor para vocês. Vocês já entendem isso e já tiram nota boa em química. Então, aqui, ó, percebam que é a mesma geometria. Carbono, 4 ligações, mesma geometria aqui, tetraédrica. Só que aqui tem 3 cloros e um hidrogênio. Tadã! Então, tá cada um puxando para um lado e se cancelando. Aqui o vetor, ó, é para baixo. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o vetor aqui, ó, tá virado para o carbono. E aí, afinal, é para baixo. Então, tem força resultante, momento de polar resultante, diferente de zero, então é polar. Tudo bem? Uhum. Então, se for tudo igual, e tetraédrico, cancela. Se for tetraédrico e tem um diferente, polar. Mas você vê para que lado que está puxando a polaridade, a eletronegatividade, percebe? Tem um monte de cloro negativo aqui, então os elétrons estão vindo para eles. E aqui tem o hidrogênio, então vai vir para baixo. Ok. Teve 10 minutos para falar. Eu acho que eu tenho que continuar isso na próxima aula. Então vamos falar agora de interações intermoleculares. Quanto mais intensas as forças de atração entre as moléculas, maiores são as temperaturas de fusão e ebulição. Então, as moléculas entre si, entre uma molécula e outra molécula, elas têm interações. E quanto mais forte essa interação, mais difícil é delas se separarem, percebe? Por exemplo, a gente tem um líquido e uma molécula e outra, ela tem uma interação que prende elas ali. Então, para elas se separarem e virarem gás, você vai ter que vencer essa força de atração que elas têm para conseguir entrar em ebulição. Então, quanto mais forte essa força de atração entre essas interações aqui,
maior vai ser o ponto de ebulição e fusão. Mais energia você tem que dar para elas conseguirem se separar e mudar de estado. Tudo bem? Sim. Então, a gente tem 3 tipos principais: dipolo permanente, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. Vamos falar do dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo, que é quando a molécula é polar, ou seja, tem a divisão de carga aqui, positivo e negativo, e, como vocês sabem, opostos se atraem, certo? Então, a molécula é polar, tem um momento de dipolo aqui, certo? E aí, a parte, vamos falar aqui, negativa da molécula, ela vai atrair para a parte positiva da outra molécula. E a positiva vai atrair a negativa, e a negativa vai atrair a positiva, que vai atrair a negativa. E aí, uma está atraindo a outra, né? Os opostos estão se atraindo aqui da outra molécula. E isso é permanente, certo? Tipo, a molécula é polar, então ela tem 2 polos. Então, o negativo vai se atrair pelo positivo do outro, e aí gera uma interação aqui, certo? E aí, para você, por exemplo, mudar de estado, você vai ter que romper essa interação, certo? Como se fosse uma ligaçãozinha fraca, vamos dizer assim. Eles estão se atraindo, igual numa ligação química, só que aqui é bem menos, bem menos. Percebam? Uhum. As interações elas fazem, mais difícil fica. Beleza. Ligação de hidrogênio. Tem a mesma natureza da outra, da dipolo permanente, só que aqui é muito mais forte. Por quê? Vamos lá. A ligação de hidrogênio só acontece com o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, quando o hidrogênio está ligado a um desses 3 átomos, e em volta tem alguma molécula com um desses 3 átomos, ela vai fazer a interação. Na outra molécula, não precisa ter hidrogênio. Eu vou dar um exemplo. Mas, enfim. Então, aqui, ó, temos aqui a água, que é um hidrogênio, que tem hidrogênio, que está ligado ao flúor ou oxigênio ou nitrogênio, que no caso aqui é o oxigênio, e vai fazer a mesma coisa. Só que aqui a diferença, a ligação de hidrogênio é mais forte, por quê? Porque o hidrogênio, o delta positivo dele aqui é muito grande, quando ele está ligado a esses 3 átomos, a um desses 3 átomos. Então, ele vai se atrair muito mais fortemente ao outro átomo eletronegativo. Então, é a mesma interação dessa, só que nesse caso aqui é muito mais forte. Porque a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e esses 3 é muito maior. Então, aqui, esse delta positivo do hidrogênio é muito grande. Então, ele se atrai, como é quase uma carga positiva, vamos falar entre aspas. Então, essa interação vai ser muito mais forte. Todo mundo entendeu até aqui? Rápido. Tá acabando. Então, temos aqui exemplos, ó. Amônia, que tem hidrogênio ligado a nitrogênio. E aqui temos a água. Então, ó, esse hidrogênio do nitrogênio está interagindo com o oxigênio da água, que é o negativo, percebe? Positivo interagindo com o negativo. Positivo interagindo com o negativo. E aqui, ó, temos a água interagindo com esse acetona. Então, percebam, esse oxigênio não está ligado a nenhum hidrogênio, mas esse hidrogênio está ligado a um oxigênio. Então, tem possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Então, aqui, ó, esse hidrogênio, que está com um delta muito positivo, vai interagir com esse oxigênio. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Entre ligação de hidrogênio e dipolo permanente. Só que a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, nós temos aqui, ó, a tensão superficial de água, que se deve à ligação de hidrogênio. Percebam, aqui, ó, as interações
entre a água, né? A água tem interações, certo? Interage aqui por ligação de hidrogênio. Então, aqui, essa molécula de água está interagindo com moléculas em volta dela, em volta de toda ela. E aqui, na superfície da água, não tem moléculas acima da última molécula. Então, ela interage só com as moléculas de baixo e do lado. E isso forma aqui, ó, quase uma ligação que é muito forte, certo? A ligação de hidrogênio é forte. Então, forma meio que impermeável, é mais difícil de entrar, por isso que forma essas gotas, por isso que o inseto consegue ficar em cima da água, porque ele não consegue romper essa ligação de hidrogênio. Tudo bem? Que da hora. Aham. Da hora, né? Química é top. Então, gente, voltamos naquele assunto de por que a água diminui de tamanho no estado sólido. Tem a ver com a geometria que ela forma, sólido. E por que a geometria muda? Por causa das ligações de hidrogênio. Então, quando ela começa a ficar sólida, a esfriar, começa a interagir, elas começam a ficar mais perto e eu começo a interagir, certo? Positivo, negativo, e isso forma uma geometria tetraédrica? Não, é hexagonal, desculpa. Uma geometria hexagonal que acaba afastando elas um pouco, por causa dessas ligações de hidrogênio, tá vendo? Aqui não está explicando, na verdade é acima de 4 graus. A partir de 4 graus, elas já começam a se distanciar um pouco. E a densidade diminui quando ela começa. Vocês já viram a densidade? Como que calcula? Quê? Vocês já viram como calcula a densidade? Na escola, sim. Enfim, é isso. Depois vocês dão uma lidinha aqui nesse textinho. E também tem ligação de hidrogênio na molécula de DNA. Não sei se vocês já viram DNA. Mas tem pontos de hidrogênio. Inclusive, é muito importante. Se não fosse essas pontes de hidrogênio, o DNA não ia ter essa forma aqui tridimensional. Essa é a forma tridimensional dele. Enfim. Dipolo induzido, que também pode se chamar de forças de dispersão de London. Que é o quê? Quando a molécula é polar, quer dizer, apolar, e ela é polar, e aí, assim, por um momentinho, um segundo, uma parte fica mais positiva e a outra fica mais negativa. Acontece assim, um segundo aconteceu isso. E aí, quando acontece isso, esse deltinha negativo induz a molécula que está do lado a ficar positivinha desse lado. E aí o outro lado fica negativinho. Induz a ficar positivinho. Faz sentido isso? Tipo, é um segundo acontece isso, fica um deltinha negativo aqui, que induz a molécula que está do ladinho a ficar positivinho, porque os opostos se atraem. Então, esse aqui está negativinho. A molécula apolar que está do lado vai também se mexer para ficar positivinho. Mas isso aqui é milésimos de segundo, assim, ó, aconteceu. E essa aqui é a interação mais fraca que tem, entre apolar e apolar. Mas, se tiver muitas interações dessas, percebam, se tiver muita interação, o tempo acabou. Se tiver muitas interações assim, vou dar exemplo. Ó, o tamanho e a massa importam. Então, aqui, ó, é uma molécula apolar, que faz. Todas as moléculas fazem interações de London. Todas. Até as polares, todo mundo. Só que as polares e as que fazem ligação de hidrogênio, essas outras são muito mais fortes. Então, essas aqui acabam nem importando às vezes. Mas o que influencia? O tamanho. Por exemplo, essa aqui é pequena. Então, para ela fazer interação de London, essa última que eu falei, com a outra, elas têm que estar próximas para isso acontecer, certo? É quando uma se aproxima da outra e acontece aquilo, elas interagirem. Então, quando a molécula é pequena,
a outra dessa daqui tem que se aproximar para acontecer. Quando a molécula é maior, pode acontecer mais dessa interação, porque tem mais átomos para acontecer. Então, vem outra dessa e encaixa certinho aqui, ó. Percebo. Vem outra igualzinha dessa e se encaixa aqui e faz essa interação de London. Então, tem mais interações aqui do que aqui, certo? Aqui só tem 2 átomos, aqui tem mais. Então, aqui as interações de London são maiores que aqui. Então, lembrando, as interações de London acontecem de polo induzido e acontecem em todas as moléculas, todas. As polares, apolares, as que fazem ligações de hidrogênio. Só que as ligações de hidrogênio e as de polo permanente são mais fortes do que essa, de London. Só que se tiver muitas de London, ela pode ser significativa, certo? Então, o formato tridimensional importa, como eu tinha falado. Se ela encaixar aqui, acontece mais do que essa daqui. Para acontecer as forças de London, elas têm que se aproximar. Lembra que é uma interação fraca. Então, ela tem que se aproximar para induzir a outra a ficar positivinha. Então, elas têm que estar próximas para isso acontecer. E se a molécula tiver for assim, meio que de um jeito que não facilita a aproximação das outras, fica complicado. Por exemplo, aqui, ó, tenho esses hidrogênios, não tem como chegar o outro e encaixar aqui. Lembrando que isso aqui é tetraédrico, viu, pessoal? Então, fica difícil encaixar aqui uma na outra. Então, é mais difícil de acontecer a interação de London. Então, isso influencia. Ó, ele mostra aqui os pontos de ebulição e fusão. Ó, percebam que essa aqui, o pentano, que encaixa melhor, o ponto de fusão ué. Essa aqui encaixa melhor. E o ponto de fusão. Não entendi essa daqui, não. Aqui tá falando que essa aqui encaixa melhor. Porque essa aqui tem um ponto de fusão. Não, tá certo. Essa aqui tem um ponto de ebulição mais alto. Tá certo. Essa aqui encaixa melhor, certo? E tem um ponto de ebulição mais alto, 36 graus. Esse aqui é só 10 graus. E 36 é maior que 10. Tá certo. Então, essa aqui encaixa melhor do que essa. Então, o ponto de fusão, de ebulição desse é maior. E a polarizabilidade. O que é isso? Meu Deus, meu tempo acabou. Mas esse é o último slide. A polarizabilidade, uma molécula, por exemplo, aqui, o flúor, ele é muito eletronegativo e pequeno. Então, vendo assim, a nuvem eletrônica dele é pequena e ele é muito eletronegativo. Então, ele tem meio que uma nuvem meio que dura, a gente pode dizer assim. Então, é muito difícil você induzir ele a se mexer, por exemplo. E, por exemplo, o carbono, que é menos eletronegativo e tem uma nuvem maior, ela é mais moldável, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para chegar outra moléculazinha aqui e fazer ele puxar um pouco mais para as cargas positivas, é mais fácil do que esse daqui. É isso. Esse conceito aqui é um pouco mais complicado e não cai tanto para fazer essa comparação. Mas é uma coisa que influencia. Se o átomo for mais polarizável, a molécula for mais polarizável, ou seja, menos eletronegativa, com átomos menos eletronegativos, isso facilita a ligação, a interação de London, tudo bem? Todas as moléculas fazem interação de London. E, mais ou menos, a gente pode seguir isso aqui, ó. A dipolo induzido, que é essa última que eu falei, é a mais fraquinha, depois a permanente, depois a de hidrogênio, e aí começam as ligações, covalente, metálica e iônica. Mas, como eu disse, isso aqui é de uma forma geral. Dependendo da quantidade do que eu falei lá das interações, se faz mais, se faz menos, se
Uma pode superar a outra aqui, tudo bem? Por exemplo, como eu falei, se tiver muito, se encaixar perfeitinho a molécula, talvez essa aqui pode ganhar dessa ligação de hidrogênio, entendeu? Então, da gente, de um modo geral, é isso, mas você tem que ver caso a caso, porque uma pode superar a outra aqui, no geral. E é isso! Acabei! A professora não vai me bater. Ok. Então, gente, eu sei que foi uma aula um pouco corrida, mas dúvidas, me chamem no individual. Tentem fazer a lista que eu mandei lá, que tiver tempo aí. E é isso, eu acho que eu comi o intervalo inteiro de vocês, né? Sei que vocês tinham algum. Desculpa, time. E até a próxima. Façam minha. Quarta-feira teremos aula extra de radioatividade. Apareçam na minha aulinha, vai ser top. E acho que no final de semana a gente já pode voltar com resolução de lista, né? E exercícios.